Ailson de Oliveira, hoje presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Espírito Santo. Aliás, isso é o calo do Paulo Artung, não é, Ailson? Porque esses anos todos você tem segurado no pé dele, né? Como é que é isso? Por que isso? A gente tem que cumprir o papel, né, que a categoria determina para a gente. A gente é eleito, né, para isso, para defender os interesses. E quando os governantes estão governando para pequenos grupos ou dos grupos dos seus interesses, a gente tem que defender os interesses das nossas categorias. E é essa a nossa missão que a gente vem durante esses 28 anos fazendo. Você, por exemplo, agora vocês estão armados para ter um processo de intervenção nas eleições do Espírito Santo. Como é que é esse processo de vocês? Certamente. O nosso sindicato é filiado a uma central, uma nova central pública, a Central do Servidor, e um dos projetos dessa central é justamente de fazer com que o servidor tenha consciência de que ele faz parte do processo. Ele é um ator dentro da administração pública. Portanto, ele pode influenciar, né, no sentido de coibir as mazelas e defender, eleger pessoas que estejam realmente comprometidas com o serviço público, com a qualidade desse serviço para a sociedade e, inconsequentemente, a sua valorização. Sim, agora vocês têm muito problema, vocês sempre tiveram muito problema com o Paulo Artung. Porque aumento só veio agora no final do governo dele, né? O último aumento que eu saiba para vocês foi ainda no tempo do Casagrande, lá atrás. É isso? É em 2014. Na verdade, nós estamos falando de 3 mandatos em um só, né? A gente não diferencia esses últimos 14 anos, 3 mandatos, 3 gestões que passaram. A política foi sempre a mesma, principalmente a questão do diálogo com as categorias, com os servidores, foi muito precária, apesar de estar prevista em lei, né? Esses 3 governos que passaram sempre se furtaram ao diálogo e não atendendo, porque as indicações básicas do servidor não é só aumento de salário, mas é realmente a defesa do serviço público de qualidade, onde esteja a ética, onde não tenha o apadrinhamento político, né? O governo prega que só coloca na sua gestão pessoas técnicas, quando na verdade a gente vê que diversos apadrinhados políticos ou políticos derrotados são colocados dentro da gestão, inclusive sem qualquer competência para isso. Então são indicações políticas? Que você está falando é indicação política? Já é indicação política, inclusive, que são coligados com o próprio governador em si, né? Então, assim, isso não é uma prática que não é só desse governo, né, desses 3 mandatos. Essa prática ela é de anos e anos e que está se perpetuando a partir do momento em que esse governo que está aí manteve as mesmas práticas, não mudando apenas o discurso, mas na prática é sempre a acomodação dos amigos políticos. Sim, e como é que é a relação? Quando vocês fazem, por exemplo, campanha salarial, como é que é o diálogo dessa campanha salarial com eles? Com o governo? Estou situando o Paulo, que é o último, o qual vocês estão tendo sérios problemas com ele. Nós temos uma pauta que ela vem de 3 gestões. Passou nos 2 primeiros mandatos de Paulo Artung, depois passou pelo Casagrande e agora novamente Paulo Artung. Então essa pauta já é histórica, que é não só a questão dos planos de carreira que foram implementados, mas um pouco a revelia da discussão, do debate, do diálogo com os servidores, né? Muitas carreiras ainda sofrem com os planos deficientes, planos de carreira deficientes. A questão salarial, as perdas salariais, elas se acumulam ao longo dos anos, inclusive até mesmo da questão do benefício como auxílio alimentação, que ficaram quase 15 anos sem reajuste, né? Enfim, agora, para além, deixando bem claro que o servidor não está só preocupado, salário é importante, a valorização é importante, mas as condições de trabalho nesses governos e nesse atual governo sempre têm sido péssimas, e essa é uma das grandes pautas dos servidores. Sim, eu perguntei e você não me respondeu o que eu gostaria de obter.
que era o seguinte: e como é que é o diálogo? Eles sentam na mesa para negociar? Pois é, Rogério, é isso. Se tivesse diálogo, eu não estaria tão reclamoso aqui agora, né? Porque realmente eles criaram alguns espaços chamados de espaços de diálogo, que na verdade servem como para-choque para conter as reivindicações da categoria, enquanto o governo alimenta para a sociedade um discurso de crise, uma falsa crise, né? Então não tem diálogo de fato, apesar da Lei Complementar 46 estabelecer que tem que ter um fórum permanente de negociação em nível central, que trata das questões macros, e o nível setorial, que trata das questões específicas das categorias, isso nunca foi posto em prática, né? Cria-se cargos para pessoas que vão ser assessor, que vão ser interlocutores, mas que na verdade aquilo que é para ser tratado não há agenda, não há espaço. O governador os recebeu em algum momento? Eu tenho visto muito governador nas fotos ou nas televisões, porque nunca mais eu vi o governador desde a vez que ele foi deputado estadual. Mas o outro você via? Também não, porque a prática é a mesma, são tudo do mesmo linhagem, nem da mesma linhagem política. Sim, aí vamos sair um pouco do Paulo Artung, que a gente já viu que realmente você vai continuar sendo o calo dele, porque falta oposição ao governo Paulo Artung. Ele vai para a Assembleia Legislativa. E na Assembleia, como é que é a Assembleia com vocês, os deputados? Eu diria que, ultimamente, a Assembleia, algumas peças, teve alguns lampejos de se rebelar contra Paulo Artung, mas durante todo esse tempo que ele esteve no governo, foram sempre subservientes a exceções momentâneas, né? Então, tudo que cai na Assembleia Legislativa, projetos de leis, inclusive para esconder, né, as isenções fiscais, coisas absurdas, né, os deputados dizem amém e votam com o governador. Temos agora, nesse processo agora mais próximo às eleições, alguns lampejos de rebeldia, digamos assim. Mas quem estão dentro desses lampejos? Além do Majestic, do Sérgio Majestic. O Sérgio Majestic. Agora eu não vou nem citar nomes, porque eu acho que está aí na imprensa, né, para a gente ver, para a gente assistir quem está acompanhando. Então, assim, não vou nominar, mas quem está atento à política sabe muito bem nominar os parlamentares que estão realmente querendo fazer algum ensaio, mas provavelmente com interesses políticos eleitoreiros. Essa intervenção que vocês querem dar na categoria para o processo eleitoral, como é que vocês conceberam esse projeto para que vocês também façam política, mas principalmente nesse momento eleitoral? Como é que vocês conceberam ele? Como é que ele é? Nós temos uma central, que é a Pública Central do Servidor, uma central sindical recém-criada que está focado justamente em defesa do serviço público e valorizações dos servidores. E dentro dos projetos da central, é esse que os sindicâticos e outros sindicatos aqui no Estado, do funcionalismo público, estamos abarcando, né, que é o voto consciente dos servidores públicos da eleição 2018. Nós entendemos que os servidores têm capacidade, nós temos pessoas boas, né, que estão aí se candidatando para cargos eletivos, né, e que possa realmente se comprometer com a sua categoria, não numa forma corporativa de menosprezando os mais interesses de outros setores, mas logicamente preservando o serviço público, para que o serviço público tenha investimentos de verdade, para que as categorias do funcionalismo sejam realmente valorizadas e que a gente preste um bom serviço para a sociedade. E a gente anda sempre disperso. Então, essa campanha, ela visa criar uma consciência no servidor que ele é peça fundamental dentro da administração pública. É aquela história que a gente fala, né? Se o boi soubesse a força que tem, não ia para o matadouro. Então, nós estamos vivendo com um problema sério, sucateamento de serviços públicos, né? A desvalorização. Enfim, se os servidores estivessem todos unidos, independente da filiação partidária, mas imbuídos na causa, com certeza nós teríamos um cenário diferente. E é isso que a gente quer implementar. É uma semente que está nascendo e que a gente vai tentar consolidar, não só para essa eleição, mas para as outras que virão. Sim. Agora tem outras coisas que estão acontecendo, principalmente na área dos professores.
né, que também não é do seu sindicato, mas vocês também têm relações com essa área dos professores, não tem? Uhum. Temos, até porque a gente defende o funcionalismo público, o serviço público como um todo, saúde, educação, segurança, enfim, todas as políticas básicas da população. Então, toda a pauta do servidor público ela é legítima, independente de qual sindicato ela seja. Bom, então nós vamos ter você realmente dentro de um sistema eleitoral, mas sabendo as distâncias que têm que ser observadas, não é isso? Lógico, a gente está fazendo essa campanha de conscientização dos servidores, para estar mostrando às pessoas que estão comprometidas, a pública e o sindipúblico, e os sindicatos que estão junto conosco, não estão fazendo pedido de voto. É uma questão de consciência, para que o servidor enxergue, dentro da sua própria categoria, tem pessoas qualificadas e comprometidas. Ao passo que esses que já vêm se eternizando, as grandes famílias que vivem no poder, elas precisam ser eliminadas, elas precisam ser atrapalhadas, né? A gente tem que buscar realmente pessoas do nosso meio que estejam comprometidos com o serviço e com os servidores. Bom, eu vejo isso até de uma forma muito interessante do meu ponto de vista, porque o Paulo, por exemplo, parece que eu voltando ao Paulo, é sempre bom voltar ao Paulo, ele passou esse tempo todo aí ignorando tudo. Ele fez o que ele quis, ele deu aumento, não deu aumento, a imprensa corporativa o ajudou bastante nesse momento. E eu pergunto assim, como é que você está vendo ele não saindo candidato? Ou você quer ele? A característica desse governo sempre foi de governo perverso, né? Imagine que, ao passo desses últimos 4 anos que governou, ele economizou o próprio dinheiro dos servidores e deu uma pequena parte ao final, que foi agora no ano 2018, né, com 5%, ao passo que só no governo dele temos uma perda de 28%. Para além disso, o sucateamento que foi feito em diversos setores, nosso sindicato, fez uma campanha muito importante, que é visitar os locais de trabalho, fazer laudos técnicos, em que precisamos ter que ir às barras da justiça para fazer com que setores como Incapé e EMA tomassem providências para poder dar condições de trabalho, risco de vida não só para os servidores, mas para o próprio usuário que vai ali buscar esses serviços públicos. Então, assim, para nós não faz diferença. O que nós queremos é um governo comprometido. Agora, temos a certeza que Paulo Artung não é, e quem ele indicar também não é comprometido com o serviço público e que vai conseguir abrir diálogo. Então, os servidores têm que ter muita consciência de buscar alternativas melhores do que estão postas. Obrigado, Ailson. Eu que agradeço a oportunidade. Você nunca negou fogo. Obrigado também. Bom, obrigado por ter vindo.